No mundo grego clássico, a comédia não era um espetáculo engraçado, mas sim aquele que terminava bem. Por isso, vida, trabalho e propósito nos traz a urgência de entendermos propósito como sendo a marca da decência naquilo que se faz, e ao mesmo tempo na capacidade imensa de nós não esquecermos o que está à nossa volta. De Mário Sérgio Cortella. Propósito e obstáculo, o diálogo entre sentido e dificuldade. No pensamento contemporâneo apressado, onde o sofrimento é visto como fracasso, e a dor como sinal de erro, se esquecemos de algo essencial, os obstáculos são constituintes da existência humana. Não há grandeza sem enfrentamento. Não há virtude sem provação. Não há sabedoria sem crise. Se a filosofia serve para algo além da contemplação, ela serve para isso. Compreender que viver com propósito não é viver sem dificuldade, mas sim com sentido diante dela. No pensamento estoico, retomado por Sêneca e Marco Aurélio, a vida virtuosa é aquela que não busca a ausência de dor, mas a presença da dignidade frente à dor inevitável. E dignidade, aqui, é justamente a tal decência que Cortella tanto repete. É agir dentro da ética mesmo quando ninguém está olhando, é manter coerência entre aquilo que se pensa, aquilo que se diz e aquilo que se faz. A raiz grega do obstáculo, o obstare como construção. Etimologicamente, a palavra obstáculo deriva do latim que quer dizer ficar, permanecer. Logo, obstáculo é aquilo que está diante e te obriga a parar. Mas parar nem sempre é negativo. Às vezes, o parar é o único jeito de refletir antes de continuar. Na tragédia grega, diferente da comédia que Cortella cita, seu obstáculo é parte essencial do destino do herói. O herói que não enfrenta obstáculos não é respeitado. Aquiles, Édipo, Antígona, todos são reconhecidos não pelo que evitam, mas pelo que suportam com grandeza. E isso não se distancia da vida comum. Porque o obstáculo que você enfrenta ao cuidar de um parente doente, ao perder um emprego, ao passar pelo luto, ao lidar com a depressão, é a mesma estrutura narrativa que exige que o sujeito confronte a dor com dignidade, ao invés de negar sua existência. O trabalho como espaço de obstáculos éticos e existenciais. Cortella costuma dizer: trabalho é aquilo que dignifica quando tem propósito, mas escraviza quando é só repetição. O obstáculo no trabalho moderno muitas vezes não é a carga horária, mas a ausência de sentido. Você já se perguntou por que tanta gente entra em burnout? Porque o esforço desprovido de significado não é apenas cansativo, é destrutivo. A falta de propósito no trabalho não cansa apenas o corpo, ela atrofia a alma. Quando executamos tarefas automáticas, sem consciência do impacto, sem entender a finalidade, nos tornamos zumbis funcionais. E é aí que surge o maior dos obstáculos contemporâneos, o vazio de sentido no meio da produtividade intensa. Portanto, enfrentar obstáculos no trabalho não é apenas o ter resiliência, o termo banalizado, mas sim redefinir o porquê daquilo que se faz. Afinal, como diz Cortella, a vida que não se examina vira um conjunto de repetições sem consciência. Decência e a inteligência ética frente ao caos. Em tempos de relativismos exacerbados, onde tudo parece negociável, Cortella insiste na decência. E ele não a coloca como uma virtude moralizante, mas como uma base civilizatória. A decência é a competência ética de quem entendeu que não basta fazer bem feito. É preciso fazer o bem. Quando enfrentamos obstáculos, sejam profissionais, emocionais ou existenciais, a pergunta que importa não é apenas como eu saio disso, mas sim como eu saio disso sem abandonar quem eu sou. Essa pergunta envolve e tem coragem de sustentar valores sob pressão. E tem inteligência emocional para não se corromper pela dor. E tem responsabilidade para que a própria dor não gere dano no outro. E tem decência, portanto, é não se esconder atrás da dor para justificar o erro. O obstáculo como elemento educativo. Um dos pilares da filosofia de Cortella é a educação como ferramenta transformadora. E, nesse sentido, os obstáculos são instrumentos educativos. Na pedagogia construtivista, de Piaget e Vygotsky, referências de Cortella, o conflito cognitivo é essencial para o aprendizado. Ou seja, a dificuldade é parte do processo de desenvolver pensamento. Na vida, isso se traduz assim.
Não aprendemos quando está tudo bem. Aprendemos quando algo nos tira do lugar comum. Aprendemos porque fomos obrigados a mudar o ponto de vista. Assim como o músculo só cresce sob tensão, a consciência só se expande diante do desconforto. Temporariedade do obstáculo e a impermanência como esperança. Outro ponto que Cortella explora com frequência é o da impermanência. Nada é fixo, tudo passa. Essa consciência nos ajuda a perceber que os obstáculos de hoje não serão eternos, e que o sofrimento, mesmo legítimo, não é uma identidade. Não nasci pronto. Estou em processo de formação. Essa frase de Cortella é central. Porque enfrentar obstáculos também é aceitar que ainda estamos sendo moldados pela vida. Superar sem desumanizar-se. Superar não é vencer o outro, nem vencer a si mesmo. Superar é seguir adiante sem trair sua própria essência. É transformar o obstáculo em lição. É fazer do limite uma borda criativa. É agir com ética mesmo no caos. É recusar o cinismo e praticar a esperança lúcida. Obstáculos não nos diminuem. Eles nos revelam. Quando o obstáculo se torna sentido. Há quem fuja do obstáculo. Há quem finja que ele não existe. E há quem o transforme em pedra fundamental da própria construção. Porque é isso que somos, seres em construção. Inacabados, transitórios, porém inteiros na busca. Quando falamos em obstáculos na vida, não nos referimos apenas a episódios pontuais ou infortúnios passageiros. Falamos, acima de tudo, de momentos decisivos em que somos colocados diante de uma escolha ética e existencial. Vou me apequenar ou vou me reconstruir? Vou me vitimizar ou vou me responsabilizar? Vou endurecer ou me tornar mais compassivo? Essas não são decisões simples. Mas são decisões possíveis, e profundamente necessárias. Porque o mundo, se esse mesmo mundo complexo, desigual, ruidoso, confuso, precisa de pessoas que não se desumanizam diante da dor. O obstáculo é uma parte do caminho, não um desvio. A cultura contemporânea muitas vezes nos vende uma ideia de vida plena como sendo uma vida sem conflito, sem atraso, sem falhas, sem cansaço. Mas essa é uma ilusão perigosa, que cria frustração em quem acha que a vida dos outros está dando certo enquanto a sua está empacada. Como diria Cortella? Uma vida sem desafios pode até parecer confortável, mas é estéril. Ou seja, a plenitude não está na ausência do obstáculo, mas na forma com que você caminha com ele. E essa forma precisa de 3 ingredientes que estiveram presentes ao longo de toda esta reflexão. 1. Propósito. O obstáculo sem propósito é um peso. Com propósito, ele vira sentido. Não basta querer vencer uma dificuldade, se é preciso entender por que ela precisa ser vencida. É aí que o sofrimento se converte em construção interior, em lapidação do caráter, em aprimoramento ético. Não se trata de romantizar a dor, mas de se recusar a ser refém dela. Quem tem um porquê, suporta qualquer como. Nietzsche. 2. Decência. A travessia por um momento difícil sempre coloca em jogo quem escolhemos ser no meio da turbulência. E aí entra a decência, dessa ética silenciosa que nos impede de corromper os próprios valores mesmo quando tudo em volta parece justificável. A verdadeira força não está em vencer a dor com brutalidade, mas em manter a integridade mesmo quando seria mais fácil trair a consciência. Ser decente não é uma exigência moralista. É uma escolha civilizatória. 3. Ação consciente. Pensar é essencial. Mas só pensar não basta. É preciso agir. Agir com intenção. Agir com discernimento. Agir com foco. Mesmo com medo. Mesmo sem garantias. Mesmo sem o apoio que você gostaria. Porque, como dizia Cortella, a esperança não é a espera. É a ação persistente de quem sabe que ainda vale a pena. O obstáculo se dissolve na medida em que o enfrentamos com lucidez e coragem. Não com pressa. Não com ódio. Mas com a firmeza de quem decidiu não abrir mão de si mesmo no processo. O final, que não é o fim.
Assim como na comédia grega, citada no início, aquela que termina bem não por causa do riso fácil, mas pela reconciliação profunda com o sentido da vida, este texto não se encerra com soluções mágicas. Ele se encerra com um convite. Um convite à reflexão. Um convite à resistência ética. Um convite à coragem de continuar. Mesmo ferido. Mesmo incerto. Mesmo atravessado pelas perdas, como a de uma mãe, uma avó, uma história. Porque viver, afinal, é continuar. E continuar, apesar de tudo, é um ato de grandeza. Cortella diz: não nasci pronto. Não estou pronto. Estou em processo de criação. E não abro mão disso. Que você também não abra mão disso. Do seu processo. Do seu caminho. Da sua decência. Mesmo, se especialmente, quando os obstáculos parecerem maiores que você. Porque, no fundo, você também é obstáculo para o mundo velho que insiste em continuar. E ao superá-los, você se transforma em ponte. Gostou? Inscreva-se. Curte. Compartilhe.